Boa tarde a todos. Tenho uma satisfação muito grande em poder conversar com todos vocês nos municípios, em todo o estado. Eu trabalho na Coordenação Estadual de Controle de Infecção, que fica dentro da Superintendência de Vigilância em Saúde, na Secretaria de Estado da Saúde. A minha fala hoje vai ser bem focado na área de transmissão de agentes patogênicos, de doenças em ambientes de saúde. E eu peço desculpa se tem muita informação da área hospitalar, porque é a área que existe mais pesquisas já hoje em dia, né? Onde a gente já tem bastante subsídios científicos sobre o que transmite e o que não transmite. Mas isso não quer dizer que a unidade básica esteja isenta de risco, muito pelo contrário. Os nossos pacientes graves de hospital que sobrevivem, que melhoram e vão para casa, eles vão para casa com toda a sua flora de germes multiresistentes que ficam às vezes meses ou até anos convivendo harmonicamente com o paciente, mas ele pode estar emitindo eles no ambiente de saúde, quando ele voltar numa consulta, passar num posto, numa sala de espera, num consultório e tal. Então tem muito risco desse paciente também estar transmitindo alguma coisa para a comunidade ou para outros pacientes que procurarem esse serviço. Da importância de vocês estarem conscientes da necessidade de limpeza, de desinfecção da área física que vocês utilizam. E muitos de vocês também devem trabalhar em algum serviço de saúde, né? Porque nós profissionais de saúde muitas vezes temos duplo vínculo. Então, muito boa tarde a todos. Thomas Mann é um autor alemão que em 1924 terminou de escrever o livro A Montanha Mágica. Ele já naquele livro já fala sobre um hospital que ele visitou na Suíça, que era um hospital que tratava pacientes com tuberculose, e da impressão boa que ele teve do local, que seria um quarto muito simpático, que dava prazer em passar semanas, e da acolhida humanizada que o médico fez para ele quando ele chegou. Então, assim, isso mostra muito como o nosso cliente vê o serviço de saúde. Ele observa se ele é limpo, agradável, se as pessoas são simpáticas, são harmoniosas com ele, porque são as coisas objetivas, que são vistas a olho nu, são vistas... Então, essas coisas são importantes para o paciente, a imagem do local de trabalho, a imagem da empresa, da instituição, do serviço, mas toda a parte subjetiva que o paciente não sabe, ou não conhece, ou desconhece, é de nossa responsabilidade. Então, nós temos que cuidar muito para protegê-lo, cuidar que ele não se contamine, ou se contamine o mínimo possível, porque a gente não tem a visibilidade do micro-organismo, que às vezes a área parece limpa, mas ela pode estar contaminada. Então, assim, durante o percurso da área de saúde já, há muitos anos a gente tem acompanhado tipo pioneiros que foram falando os Simpson, tem uma literatura dele que fala das cirurgias domiciliares, quando antigamente, há muitos anos na Idade Média, ou no início da medicina, faziam cirurgias em casa, os pacientes morriam menos do que os pacientes de hospital. Naquela época ainda tinha desconhecimento da transmissão de micro-organismos, mas já sabiam que havia uma transmissão maior dentro do hospital, mortalidade maior do que em casa. Samuel Weiss é um austríaco que é o precursor do controle de infecção. Ele, em 1847, ele já fez uma investigação epidemiológica por que as mulheres morriam tanto no parto. Ele descobriu que as mulheres morriam mais quando os médicos ou acadêmicos de medicina faziam o parto. E, posteriormente, ele foi observando e percebeu que as parteiras lavavam mais as mãos e os médicos faziam autópsia dos cadáveres, não usavam luva, não se trocavam e iam lá fazer partos. Daí contaminavam os pacientes morriam. Ele instituiu a lavagem de mãos com solução clorada e reduziu o número de mortalidade de 18,27% para 1,20%. Isso foi muito significativo, foi um marco importante dentro da saúde, da assistência hospitalar, onde se validou, onde se teve certeza que havia uma transmissão pela mão dos profissionais.
mesmo não tendo ainda conhecimento das bactérias e vírus naquela época. Lister depois instituiu a higienização, a antisepsia cirúrgica da pele antes da cirurgia, e ele reduziu a mortalidade em cirurgia de 35% para 15%. Sempre lembrando ainda que não havia o uso da luva. A Florence Nightingale, que é a precursora da enfermagem, para quem é enfermeiro e da plateia deve se sentir muito orgulhoso de falar da nossa antecessora, ela instituiu e sistematizou todo o trabalho de enfermagem. E dentro disso, ela fez ações muito básicas nos campos de guerra onde ela foi. E ela conseguiu, nas ações básicas de implantar a epidemiologia hospitalar, higiene hospitalar, a profissionalização da enfermagem, ela conseguiu uma redução de mortalidade de 42% para 2,2%. Isso é muito significativo, né? Cabe nessa gravura, a gente pode avaliar, que é um desenho, mas como era precária a situação. E não existiam EPIs para serem usados, mas os pacientes ficavam jogados, mortos com vivos, pacientes com doentes no chão, com palha, uniformes sujos, eles vinham trazidos feridos de guerra e no uniforme que eles estavam, eles permaneciam. E pessoas mortas não eram removidas dali, às vezes membros amputados ficavam ali. O esgoto solto e tal. Então ela normatizou, ela instituiu coisas muito simples. Limpar o local, ferver as roupas, banho diário e roupa limpa todos os dias, talheres individuais, camas individuais, colocou os pacientes em colchões, colocou escovões para limpeza, humanizou o cuidado, ela instituiu também coisas recreativas para os pacientes, para que eles tivessem uma situação mais humanizada, né? Que eles estavam longe de família, isso melhorava muito o senso de humor e a vontade de querer sobreviver dos soldados. E ela também instituiu o plantão noturno, ela durante a noite andava de lamparina, olhando os pacientes, os pacientes, avaliando eles e graças a ela, ou por culpa dela, nós temos plantão noturno hoje, né? Que a gente tem a jornada de 24 horas, que é uma coisa muito necessária e digna ao paciente hospitalizado. E ela conseguiu reduzir muito, sim, a mortalidade, mais ou menos 20 vezes do que existia anteriormente. Por isso que ela é muito referendada para todos nós ainda hoje. E nós queríamos falar um pouco mais sobre superfícies em si, né? As superfícies de serviços de saúde, que elas na realidade assim, estão recebendo mais atenção nos últimos anos, porque antes a gente pensava mais em instrumental, em objetos usados pelo paciente, e se pensava muito em estética, de se o teto está feio ou se o chão está não sei o quê, mas a gente não se preocupava tanto com as superfícies que ficavam ao alcance da mão dos profissionais. Hoje a gente tem muitas literaturas que falam da importância das superfícies ou da contribuição das superfícies para a infecção, a transmissão de infecções, tanto bacterianas quanto virais aos pacientes, né? Então, assim, temos várias... Eu coloquei em todos os slides as literaturas, se vocês quiserem se aprofundar, porque nós temos um tempo muito reduzido e eu falo bastante, então eu tenho medo de não dar conta. Vocês podem ver, né, no rodapé dos slides, sempre tem a referência bibliográfica. Então, e também, anos atrás, a gente pensava que as superfícies deveriam ser somente limpas. E hoje a gente descobriu que as somente limpas, elas reduzem 80% a infecção, a transmissão de infecção. E as que são limpas e desinfetadas, elas reduzem em 99% o número de patógenos na superfície. Isso tem já um trabalho de Rutala, de 2004. E os agentes que se encontram nas superfícies, mais frequentemente, o Clostridium difficile, que é envolvido em transmissão de diarreias, surtos de diarreia, ele não é tão frequente no Brasil quanto na Europa, mas o Enterococcus vancomicina resistente, o MRSA, o Staphylococcus medicilino resistente, o Acinetobacter baumannii multiresistente,
Hoje também tem a KPC, que é a Klebsiella, ou outros enterobactérias gram-negativas que são resistentes a carbapenêmicos, Pseudomonas aeruginosa, e a transmissão de vírus também, não só o norovírus, mas outros vírus. Vocês lembram da época da influenza, quanto reduziu, quanto a gente conseguiu melhorar na situação de crise a adesão das pessoas ao uso de solução alcoólica para higienização de mãos antes de servirem em restaurantes, e reduziram drasticamente o número de infecções virais no geral no inverno dos brasileiros. As pessoas passaram a adotar medidas de precaução, de higiene, a higienização das mãos, e isso foi importante e está sendo importante. E agora que a gente está nessa questão da ebola, a gente sabe que é transmissão de contato com a secreção do paciente. Para vocês que trabalham em unidade básica, eu não coloquei a questão da ebola aqui no slide, mas eu gostaria muito que vocês se preocupassem bastante e pouco ao mesmo tempo. Porque o ebola, os pacientes suspeitos de ebola, se vocês tiverem algum caso suspeito que se enquadre na definição de caso, que é febre e o paciente ter estado nos últimos 21 dias, menos de 21 dias, ou nos últimos 21 dias, em um dos 3 países que tem transmissão sustentada dentro do país. E o paciente, quando chega ao serviço com febre e teve essa passagem, deve ser ligado para o sobreaviso da vigilância epidemiológica, que vai ajudar a definir se é um caso suspeito ou não. Enquanto isso, o paciente vai ficar no consultório ou na sala onde ele foi atendido, e o profissional que for fazer a entrevista usa uma EPI que tiver no local no momento, luva, avental, uma máscara. Mas como é de transmissão? Como é de transmissão de contato, o estresse de vocês de unidades básicas não deve ser tão grande, porque a emissão de vírus, a transmissão de vírus é muito pequena ainda na fase inicial da doença. Ela aumenta progressivamente com o passar dos dias, e o paciente começa a liberar secreções, vômitos, sangramentos, diarreias. Esses fluidos corporais é que são muito carregados de vírus. E as infecções que aconteceram com profissionais de saúde geralmente foram os que atenderam pacientes no final da vida deles, quando a carga viral era intensa. Voltando aqui às nossas superfícies, então, as superfícies podem contribuir na transmissão, né? Outros autores também falam, né? Que servem como fontes pelas quais os profissionais contaminam suas mãos e suas luvas. Então, uma maca, uma cadeira de rodas, uma maçaneta de uma porta de um banheiro, onde o profissional pode tocar ou tocar com sua luva, ele pode pegar o agente de um lugar e transmitir para o outro. Equipamentos hospitalares também contaminados, que entram em contato direto com o paciente, tipo uma maca de raio-x, uma cadeira de rodas ou coisa assim, podem ser a fonte de transmissão de doença. Sobre os micro-organismos em superfícies, então a gente sabe que eles sobrevivem tanto no paciente por longos períodos. A gente tem pacientes já comprovadamente de KPC há mais de um ano, se faz cultura de vigilância, eles ainda são portadores do KPC. E em superfícies, então, nós temos a Acinetobacter, que pode viver até 11 meses, tem a parte quando não são em forma vegetativa, né, eles conseguem sobreviver 46 meses, outros agentes todos. Tem toda uma tabela aqui no slide para vocês verem com cuidado. Mas é importante que vocês se preocupem com a parte de micro-organismos na superfície. Essa lâmina aqui mostra é uma pesquisa que foi feita em 2001 sobre a presença de enterococcus vancomicino resistente num box de UTI de um hospital. Teve um paciente por um longo período ali com essa bactéria. Depois, quando o paciente saiu desse box, foi feita a desinfecção desse box pelos profissionais que fazem desinfecção naquele local. E posteriormente foi feita uma avaliação, um swab de superfícies, de toda a superfície desse local. E para nossa surpresa, onde tem esse símbolo de um X em verde, todos esses locais apresentavam ainda a presença da bactéria.
para vocês perceberem que ela não foi isolada no chão, nem no teto, nem nos equipamentos onde não estão no alcance da mão dos profissionais, que seja tipo foco de luz, um local mais alto. Sempre foi na região da superfície onde o profissional consegue tocar com sua mão, no prontuário, na mesinha de refeição, nos pegadores, na torneira, na pia, na torneira, onde o profissional toca mais vezes. E onde o profissional da limpeza às vezes não é orientado adequadamente a dar mais atenção. O pessoal da limpeza pensa na questão de um foco, de deixar bonito, de um piso brilhoso, passar uma cera, mas isso não é o mais importante. As superfícies que ficam ao alcance da mão dos profissionais e dos pacientes também, porque aqui o paciente também toca nos lugares ao redor da cama, o paciente que deambula pega na maçaneta da porta do banheiro, do suporte de soro, dentro do posto de saúde, ele vai, usa o banheiro, ele usa a torneira, ele usa... Então, a importância de ter sempre o local bem protegido. O ambiente também, aqui essa é uma outra foto que foi tirada de um ambiente e foi sinalizado onde foi isolado ainda um Staphylococcus aureus meticilino resistente após a desinfecção, após o paciente ter estado lá. Veja só em quais os locais que foram contaminados, encosto de cadeira, protetor de cadeira, todas essas regiões, toda a superfície, e onde pode ter tido respingos de secreção do paciente, se foi traqueal ou coisa assim, também pode-se isolar esse agente. Então, temos uma importância muito grande, um desafio grande da gente pensar na melhoria da limpeza e desinfecção das superfícies de ambientes hospitalares, ambientes de unidades de saúde, onde a gente ofereça assistência ao paciente. E a gente tem que lembrar muito que às vezes as pessoas que são contratadas para esses serviços, eles têm um grau de estudos menor. Então tem que ser trabalhado a questão de compreensão, ver o que ele entende disso e explicar de uma maneira simplificada a importância do trabalho dele, o quanto ele é importante para a assistência à saúde. Esse servidor ele é muito importante. E para quem está ali na minha plateia hoje, que é da zeladoria, da limpeza, eu mando os parabéns assim, para vocês, porque vocês são demais importantes para nós. Vocês têm uma grande importância no tratamento dos nossos pacientes. Se vocês não limpassem adequadamente, se vocês não limparem adequadamente, não adianta a gente ter o melhor equipamento de saúde, mas a gente não vai conseguir tratar adequadamente, porque a gente pode recontaminar o paciente. Então, vocês são importantes e vocês são importantes para nos ajudar a evitar a transmissão de micro-organismos, tá bom? Esse é um slide que eu peguei do Dr. Adriano. Em tela inteira ele tem movimento, não sei se a gente pode colocar em movimento, mas é para simbolizar que as bactérias e vírus eles não voam, eles precisam de carona. Eles não andam por aí que nem baratinhas e voam que nem passarinhos e tal. Eles precisam de carona, tanto da mão do profissional, quanto da mão do paciente, quanto de instrumentos ou equipamentos infectados, né, contaminados. Então, eles precisam de carona para serem deslocados. E essa lâmina dos 5 momentos de higienização de mãos, ela é uma lâmina da Anvisa, vocês todos já devem ter visto, mas ele explica detalhadamente quando higienizar as mãos. A higienização das mãos, ela não necessariamente tem necessidade de ser água e sabão. Ela pode ser uma solução alcoólica, que ela demora menos tempo para ser feita. A fricção adequada com a solução alcoólica leva mais ou menos 20 segundos, enquanto que a lavagem com água e sabão e secagem com papel toalha leva mais ou menos 40 segundos. Então, nós profissionais que sempre temos muita pressa, é mais vantajoso e até mais seguro que a solução alcoólica do que a higienização, a lavagem das mãos. E a lavagem deve ser feita mais em casos de presença de secreções. Você teve contato com secreção, porque é uma coisa até desagradável e repugnante para o próprio profissional.
Então, antes de ter contato com o paciente, a gente pode ter higienizado a mão no posto de enfermagem ou algum lugar, mas quando chegar perto do paciente, às vezes a gente empurrou uma cadeira que estava na frente, tirou um suporte de soro, ou uma cadeira de rodas ou alguma coisa do caminho. Ou no caso de hospital, às vezes a gente arruma o paciente, arruma a cama do paciente, e daí tem que higienizar a mão antes, de novo, de mexer no soro, a mexer em alguma coisa que possa contaminar o paciente ou contaminar o profissional. Antes da realização de procedimentos assépticos, deve-se higienizar a mão. Após a exposição a fluidos corporais, se vai esvaziar um dreno de uma urina ou de um outro dreno, ou até vocês na unidade básica, às vezes vem uma pessoa trocar sonda, sempre pensar na higienização antes e depois. E mesmo se estiver com luva, se vai calçar a luva, higieniza a mão antes de calçar a luva, e após a remoção da luva deve higienizar, porque o uso de luvas ele não ele não substitui, desculpa, não substitui a lavagem das mãos. Então a pessoa precisa lavar ou higienizar as mãos mesmo assim. Após o contato com o paciente e principalmente após o contato com superfícies ao redor do paciente. Toda a superfície próxima ao paciente, ela geralmente é colonizada ou contaminada. E as superfícies elas devem ser lisas, laváveis, impermeáveis, de fácil higienização, resistentes ao uso de produtos químicos. Então, às vezes a gente quer colocar uma coisa muito bonita, mas ela suporta a abrasão, e a gente usa produtos químicos para lavar várias vezes por dia. Lavando uma superfície durante 15, 20 anos, que a gente pensa que esse estabelecimento deve durar antes da primeira reforma, várias vezes por dia com produto abrasivo, isso vai suportar ou não? Tem que pensar nisso, que se é para uso hospitalar. Resistente ao atrito, ao impacto, deslocamento de leitos e equipamentos pesados. A gente carrega pacientes pesados em cadeira de rodas, em macas, desloca aparelhos em unidades hospitalares, aparelho de raio-x, e vai dando atrito no chão. É importante que sejam resistentes. Outra questão é monolíticos, que eles sejam contínuos, que não sejam cheios de remendos, de ranhuras, de entrâncias, que facilitem o abrigo de micro-organismos. Quanto mais, como as paredes também, que sejam monolíticas, para a importância da higienização ser facilitada. Tem aqui no rodapé desse slide, tem um manual da segurança do paciente e serviço de saúde da Anvisa. Ele foi editado em 2010. Assim, é muito interessante vocês todos baixarem esse manual e avaliarem. Ele está detalhadamente escrito sobre a higienização de superfície, limpeza e desinfecção de superfícies. E ele fala passo a passo de cada área, sobre produtos, equipamentos. Então, como a gente tem pouco tempo, a gente gostaria que vocês olhassem isso. A limpeza, então, ela consiste na remoção de sujidades mediante aplicação de energia química e mecânica. A gente passa o produto, mas deve friccionar também, porque nem só colocando o produto resolve, tem que fazer uma esfregação. A desinfecção, ela é para remover os micro-organismos de sua forma vegetativa, não a parte de esporos, mas a parte que é mais fácil de contaminar, mais fácil de carregar por aí. Então, se a gente faz a limpeza e se é um local sabidamente contaminado, também deve-se fazer desinfecção. E as áreas hospitalares, áreas de serviço de saúde, elas são classificadas em crítica, semicrítica e não crítica. O que quer dizer uma área crítica? A área crítica é onde se fazem intervenções, pequenas cirurgias, ou centro cirúrgico de hospitais, onde o paciente pode ser mais exposto a uma infecção. A semicrítica já é uma área de internação hospitalar, uma área de ambulatório, uma área de consultas, de exames, de pequenos procedimentos. E a não crítica, às vezes, é uma sala de espera, às vezes é um lugar de fluxo, ou área área administrativa do hospital. A sala de espera não é tão não crítica, é semicrítica, em algumas situações. A frequência da limpeza concorrente. A limpeza concorrente é uma limpeza que deve se fazer rotineiramente, né? E ela deve ser 3 vezes por dia e sempre que necessário em áreas críticas, semicríticas 2 vezes ao dia,
não críticas uma vez ao dia e áreas comuns uma vez ao dia, as áreas externas 2 vezes por dia e quando necessário, onde tem muita circulação de pessoas e onde tem um movimento maior, né? Então, às vezes tem um fluxo maior numa sala de espera, numa emergência e se está chovendo, se tem movimentação de pessoas, lembrando que o paciente, o cliente, se importa com o que é visto. O que é visto a olho nu. Ele vai dizer que chegou naquela unidade e estava sujo de barro no corredor, que estava não sei o quê, que tinha lixo no chão no lado de fora de manhã quando chegou e à tarde quando saiu ainda estava lá, ou foi de manhã e à tarde o mesmo lixo estava lá. Eles se importam muitas vezes só com a aparência, não o que realmente importa no cuidado. Então, na limpeza diária sempre merece uma atenção maior às superfícies horizontais, o que nós já falamos sobre as que têm maior contato com as mãos dos pacientes e dos profissionais de saúde. Na área horizontal, onde a pessoa toca, onde a pessoa chega, onde a pessoa mais toca. E locais de contato onde se toca. Maçanetas de portas, telefones, interruptores de luz, grades de camas, as campainhas de chamadas de enfermagem, monitores e outras, tudo coisas, macas, cadeira de rodas, pegador de cadeira de rodas, vocês imaginam quantas pessoas tocam ali? E muitas vezes um paciente de cadeira de rodas é um paciente usuário de fralda, o seu familiar troca a fralda do paciente e não higieniza a mão, depois empurra a cadeira de rodas, depois vocês tocam naquele pegador de cadeira de rodas e vocês contaminam suas mãos. Então, sempre cuidar muito, e muitas vezes o paciente também quer apertar a mão do profissional, quer tocar e a gente pode estar se contaminando com isso. A limpeza terminal, então a grande limpeza deve ser feita em áreas críticas semanalmente, em áreas semicríticas quinzenalmente e áreas não críticas mensal. Sempre pensar que tem que se programar, né, uma limpeza e tal, e quando houver um óbito ou uma saída de um paciente maior, tem que se fazer desinfecção no local, limpeza terminal antes dele sair. Logo depois que ele sai, né, antes de admitir um novo paciente. E nas internações de longa permanência, onde o paciente fica muito tempo, deve-se programar limpezas rotineiramente nesse local, não deixar para limpar só quando o paciente sair dali a 3, 4 meses. Deve-se transferir o paciente para outro quarto, outro leito e fazer uma limpeza terminal naquele local. E o que é uma limpeza terminal? Então, ele é um procedimento que inclui pisos, tetos, paredes, painel de gases, campainha, chama o eletricista para trocar a lâmpada, toda a parte do quarto, inclusive luminárias, tudo, filtros de grades de ar, que envolvem toda a limpeza do espaço e até a correção de manutenção daquele local. A limpeza imediata ela é realizada quando ocorrem sujidades, principalmente como eu já estava falando, de uma sala de espera, de um posto de saúde, de um corredor. Um paciente vomita ou cai uma coisa no chão, deve ser limpo imediatamente. Principalmente se for de origem orgânica, se é de origem do paciente, ou química ou radiativa, né? Deve-se sempre pensar no risco de contaminação ou disseminação bacteriana, né? Que é a disseminação vindo da origem orgânica desse paciente. Aí deve ser feita imediata a remoção, se não for um grande quantitativo, até com papel toalha, seguido de passar um pano com água e sabão, ou desinfetante e tal, mas primeiro remover com água e sabão, porque em alguns serviços antigamente nós usávamos jogar hipoclorito em cima e deixar um tempo agindo para depois remover, e hoje se sabe que o hipoclorito é totalmente desativado na presença de matéria orgânica, então não faz ação e ainda expõe as pessoas àquela visão daquela situação e o risco de alguém pisar, né, nesse material. Então, a limpeza de manutenção é a limpeza em local de fluxo de grande fluxo de pessoas, como eu já falei antes, de sala de espera, de corredores, ou centros cirúrgicos, onde tenha bastante procedimentos, salas de pequenas cirurgias. Às vezes tem que ser limpo mais de uma vez por dia ou ter alguém dando manutenção de limpeza nesses locais. O pronto-socorro em ambulatório, que tem uma alta rotatividade de pessoas no atendimento, tem que ser limpo com mais frequência. Os métodos de limpeza,
Tem a manual úmida, né, que envolve toda lavar com água e detergente, enxugar com pano úmido e tal. E o ideal seria utilizar panos de cores diferentes, um para água com sabão e um para água limpa. E baldes diferentes também, baldes de cores diferentes, panos de cores diferentes, para que não se misture e que realmente não, que um passa água com sabão e o outro remove. E existem também máquinas para fazer limpeza, máquinas tipo encerradeira, a vácuo, a máquina automática de lavar e enxugar, que se usa mais em grandes superfícies, tipo hospitais grandes, usa nos corredores, usam em grandes supermercados, shoppings e tal. Mas estou citando para vocês tomarem conhecimento que existe, né? Existem uns princípios básicos na operacionalização do processo de limpeza, que são nunca varrer a superfície a seco. Em qualquer estabelecimento de saúde não se deve varrer com vassoura porque qualquer varredura pode suspender as partículas, pode ter uma poeirinha que está no chão, ela levanta e as bactérias pegam carona nessa partícula e ficam surfando ali no ar. E a pessoa pode respirar, um paciente, um profissional de saúde pode respirar essa partícula, como também ele pode cair numa ferida, num leito, num campo, em cima de um instrumental que vai ser usado, porque o método de varredura ele põe em suspensão principalmente pequenas partículas de tecido ou partículas muito leves que conseguem se manter em suspensão muito tempo, como também o bacilo da tuberculose. O bacilo da tuberculose, se ele está, a pessoa tosse ou espirra e ele cai no chão, ele seca e ele fica muito leve. E na hora que a pessoa que é varrido, que ele é colocado em suspensão, alguém pode aspirar essa partícula. Então a importância de nunca varrer, sempre utilizar, assim, fazer varredura úmida, rodo com pano para limpar, utilizar 2 baldes de cores diferentes, como já falei anteriormente, separar panos para superfícies e áreas diferentes. O pano que é utilizado para limpar mesinhas de cabeceira deve ser usado só para limpar mesinhas de cabeceira, não pode ser utilizado para limpar banheiro. O pano que for usado para limpar móveis dentro do quarto ele não deve ser usado para limpar o chão e assim por diante. Então deve-se separar até, de preferência, panos de cores diferentes, baldes de cores diferentes, luvas de borracha de cores diferentes para determinadas coisas. Uma luva para limpar banheiro, outra luva para limpar outro local, outra luva para, se é hospital, para limpar a mesa de refeição. E isso precisa de supervisão dos profissionais de saúde, porque se ninguém explica isso para o pessoal da limpeza, eles não vão aprender sozinhos, eles não sabem. Eles pensam que se o pano for enxaguado, ele está limpo. Então deve ter muita preocupação com isso. Também às vezes usa um pano começa limpando do mais limpo para o mais sujo num quarto, mas chega no outro quarto ou no outro cômodo, usa esse pano para tudo novamente. Né? Nunca utilizar luvas de procedimento. A luva de procedimento ela não é indicada para limpeza, em hipótese nenhuma, porque ela é muito frágil. Na hora que torcer um pano ou apertar qualquer coisa muito mais áspera, ela pode perfurar. Ela pode passar produto químico nessa luva. A gente vê muito assim, profissionais de saúde usando luva de limpeza, luva de procedimento para fazer a limpeza. E não deve ser utilizado. Deve ser utilizado sempre luva de borracha que dê mais proteção. Às vezes até alguém usa por dentro de uma luva de borracha, tudo bem, mas usar ela somente não. Utilizar produtos químicos aprovados pela Anvisa. Né? Então, esses produtos químicos, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre eles. Né? Os movimentos de limpeza devem ser sempre numa única direção e sem retorno, senão você acaba trazendo a sujeira de volta para o lugar onde já foi limpo. E não pisar no molhado, então trazendo e tal. A efetividade da limpeza ela baseia-se na remoção de sujidades e na limpeza concorrente, esfregação e fricção. Né? E na terminal, e mesmo na terminal também se usa água e detergente. E ela sempre começa do local mais contaminado para o menos contaminado, ou menos contaminado para o mais contaminado, desculpe, e do mais limpo para o mais sujo. Usar EPIs, equipamentos de proteção individual, enquanto fizer a limpeza.
Também o funcionário que faz a limpeza deve cuidar da sua aparência, da sua higiene pessoal, ele deve tomar banho antes de vir ao trabalho, manter as unhas curtas e aparadas, proteger feridas ou lesões abertas, sempre lavar as mãos antes de calçar a luva, depois de calçar a luva, cuidar muito para não circular com essa luva pelo hospital, não usar no início do turno e tirar só no final. Então, se deslocar para outra área, não tocar com a luva superfícies próximas, locais comuns, onde outro profissional de saúde possa tocar. Então, ele está limpando um lugar que está contaminado, a luva está contaminada, ele não deve ir tocando lugares. E o uso da luva, ela não substitui a lavagem de mãos, deve sempre lavar as mãos com muita frequência, higienizar com álcool gel. E o funcionário da limpeza, ele é muito importante também na prevenção de acidentes de trabalho dentro do seu serviço. Quando vai limpar um corredor, uma coisa grande, deve limpar uma lateral, colocar cones ou placas de sinalização para que as pessoas não transitem no lugar molhado e que não escorreguem, usuários, os próprios profissionais e colegas de trabalho. Então, sempre ter uma circulação segura. Também manter a ética profissional, respeito e recato com o seu ambiente de trabalho. A gente às vezes trabalha num lugar onde circulam muitas pessoas conhecidas da gente. Eles circulam lá, vêm consultar, então dizer, por que você está aqui consultando? O que deu em você? Né, o pessoal da limpeza, o próprio profissional de enfermagem, não se deve querer saber da história clínica da pessoa, do usuário, né? E nem sair falando na vizinhança, chegar no local da sua casa e dizer, fulana estava hoje lá e consultou com o infectologista, eu sei lá, consultou com a obstetra, né? Então, pensar sempre nessa questão de que esse local é um local que o profissional deve sempre se repor com muita ética, né? É o local de trabalho e deve se manter sigilo sobre isso. Sobre os desinfetantes utilizados em serviço de saúde, a gente precisa de documentos de certificado de registro no Ministério da Saúde, na Anvisa, laudos e testes do Instituto Nacional de Controle de Qualidade, laudos dos produtos. Então, sempre tem que ter. A gente não indica um desinfetante, isso ou aquilo. No Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies da Anvisa, fala de todos esses produtos, de como usar, fala do que eles fazem, como eles agem, então, todos eles servem para desinfecção de equipamentos e superfícies, e alguns são muito oxidantes, né? Então, a gente tem também uma planilha que fala das desvantagens sobre cada produto. Todos eles são bons, mas todos eles são ruins para alguma coisa. Então, nós não temos um desinfetante ideal que seja bom para tudo e para todas as superfícies que eu vou comprar só aquele. Mas é muito bom ainda o nosso velho, antigo amigo álcool, que seu custo-benefício é muito grande. Então vocês cuidem muito para não cair na lábia dos vendedores que chegam nos serviços e querem vender uma coisa milagrosa e tal. Eles sempre são tóxicos para alguma coisa, corrosivos para outra e tal. E às vezes não tem abrangência sobre todos os tipos de micro-organismos. Então, vocês sempre devem analisar bem sobre o que pode causar de danos no material, né? A aula vai ficar disponível, vocês vão ver. E sobre os produtos de usar na limpeza, os detergentes, então vocês vão usar detergentes e desinfetantes. O detergente, ele tem uma função muito diferente do desinfetante, que é o sabão líquido, né, por exemplo. Ele é tensoativo, ele reduz a tensão superficial, né, da sujeira, ele deixa ela mais solta e aí ela consegue ser dispersada, removida com mais facilidade. Essa é a função dos sabões. E os produtos de desinfecção, desinfetantes, eles fazem reduzem a carga microbiana do local. E como nós falamos, o álcool ele é muito bom, mas desde que ele seja usado adequadamente, uma concentração de 70%, que seja mais molhado, ele penetra melhor no local, nas ranhuras e demora mais tempo para secar. E ele precisa a superfície deve ficar exposta no mínimo 10 minutos sob fricção. Então o ideal é friccionar 3 vezes o mesmo local
para que isso fique molhado durante três vezes e vocês consigam ter uma ação desejada mesmo. Ele é desinfetante e antisséptico. Desinfetante para a superfície e antisséptico para a pele. Tenho pouco tempo. O hipoclorito, então, tem quase as mesmas funções, né? Ele é uma concentração de 1%, tempo de exposição também, 10 minutos. Ele faz desinfecção de superfícies, se usa muito para bebedouros, caixas d'água também. E ele é inativado na presença de matéria orgânica, é corrosivo e descolorante, né? Então, é corrosivo para metais, mármores e ele também tira a cor dos locais. Aqui eu coloquei uma tabela de todos os materiais que existem, os métodos de limpeza. Tem uma tabela no manual da Anvisa que eu já recomendei antes. Vocês devem acessar e dar uma olhada como se limpa cada local. Eu não vou me deter a cada slide desses porque tem bastante informação e tem alguns itens que vocês não devem ter no serviço de vocês. Aí vocês veem os itens que vocês têm e podem se basear. Tem toda uma tabela de como limpar tanque, como limpar elevador, abrigo de lixo, container, lavatório, pias, né, como fazer, né, a limpeza do local. Queria falar um pouco sobre as precauções padrão também do profissional de saúde, do profissional de limpeza. Sempre considerar que nenhum paciente é inocente. Eu acho que a partir desse princípio é muito importante. Nós, profissionais de saúde, nós não vemos quando o paciente é colonizado, quando o paciente é portador de uma bactéria multiresistente, se ele está com alguma secreção contaminada ou não. Às vezes o profissional diz assim, poxa, não me avisaram que o paciente tinha hepatite, né? Por que tem que avisar que o paciente tem hepatite? Você não pode ter contato com fluidos corporais desse paciente sem se paramentar, sem usar a luva, né? E se tiver respingo, tem que usar máscara, óculos de proteção, usar avental. Então, é precaução padrão. E quando a pessoa da limpeza vai limpar qualquer local, ela tem que pensar que ali passaram pessoas doentes que podem ter qualquer tipo de doença. E ela tem que se proteger para não se contaminar. Então ela deve usar a luva de borracha de cano longo, não deixar o braço de fora, usar luvas somente o indicado, não ficar andando pela unidade toda com a luva, retirar as luvas com muito cuidado, com técnica para não respingar os locais e não contaminar as mãos também, que às vezes tira a luva molhada arrancando a luva e põe em suspensão umidade, água, micro-organismo que tem na luva. Então, tirar com cuidado para não se contaminar. Então, cabe muito ao pessoal do serviço treinar esse pessoal da limpeza como colocar e como retirar a luva. Hoje, quando a gente está falamos do Ebola antes, acredita-se que os profissionais de saúde se contaminaram na hora da remoção do EPI, né? Que eles usaram EPI de última geração, mas eles não foram treinados para remover. Devem ter se contaminado com isso. E após o final do turno de trabalho, as luvas deverão ser higienizadas, lavadas e secadas. O profissional deve sempre usar calçado fechado, impermeável e com meias de algodão que absorvem umidade para não criar fungo. E os uniformes devem ser usados somente durante o trabalho e no local do trabalho. Não sair para a padaria, vai lá comprar pão, vai fazer não sei o quê e vai com aquela mesma roupa. E usar nas áreas específicas, né? E devem ser trocados ou acrescidos de outras vestimentas. Se tiver visivelmente uma contaminação maior, talvez colocar um outro avental por cima para se proteger ou proteger aquela roupa. E em locais de isolamento ou centro cirúrgico, locais privativos, tem uma roupa privativa para usar e às vezes aí a enfermagem tem que dar a recomendação ou controle de infecção daquele local, o que mais deve usar naquele local. Os resíduos, o lixo, deve ser classificado conforme a RDC 306 de 2004 em infectante químico, radioterápico comum ou perfluorocortante e segregado adequadamente. Todos os serviços devem ter um plano de gerenciamento de resíduos e segui-lo à risca. Em relação à biossegurança dos profissionais, os servidores de saúde, todos os serviços de saúde expõem o seu profissional a risco de contaminação. Quem vai trabalhar numa área de saúde, a gente já sabe que ele tem uma exposição a uma carga maior ou menor de doenças
e principalmente doenças infecto-contagiosas, que pode se contaminar com material perfocortante ou não usar EPI adequado. Então, tem a tuberculose, que pode estar contaminando e precisa ser usada EPI adequada tanto para quem atende como para quem limpa. HIV, hepatite B, hepatite C, e a outras de contato direto com artigos, equipamentos, materiais. Mas para isso existem várias barreiras de proteção. Não tem que se desesperar porque eu vou me expor. Existem barreiras de proteção também imunológicas, né, que a gente deve se vacinar para as vacinas disponíveis de proteção, como as vacinas da influenza, do tétano, da hepatite B, usar EPIs para reduzir a exposição um cuidado muito grande com os perforocortantes. As pessoas têm muito medo do HIV. Eu vou me contaminar com HIV. Você sabe que tem um paciente HIV, já vou manter uma distância, mas o HIV com seringas e agulhas contaminadas tem uma estatística de 0,3% de contaminação de profissionais, de pessoas que se acidentaram. Em contrapartida, a hepatite B é de 30% a chance de se contaminar. Então é muito grande a chance de se contaminar com a hepatite B. E a hepatite B, ela tem vacina. Então, não só vacinar, mas depois fazer o teste para ver se teve soroconversão, se teve a imunidade ativada mesmo, ter o acompanhamento adequado. E os fatores também queria falar um pouco dos fatores que contribuem para a contaminação do ambiente de trabalho, que são as mãos dos profissionais de saúde, que às vezes têm contato ou não com a superfície, ficam carregando os agentes para lá e para cá, como o próprio paciente, que circula e toca em vários lugares, como já falamos. A ausência de técnicas apropriadas para os profissionais de saúde também podem estar contaminando. A manutenção de superfícies úmidas ou molhadas, um lugar molhado, a gente sabe que bactérias, fungos, eles gostam muito de lugares molhados, então paredes com infiltração, outras superfícies úmidas, chão úmido, são coisas que pias molhadas podem estar cultivando fungos no local. A poeira, quando é movimentada, pode estar carregando junto micro-organismos. Condições precárias de revestimento e manutenção de matéria orgânica sem rápida remoção também é um fator de risco. Então, acho que tentei passar um pouco para vocês, bem corrido, uma pena, né? A gente tem pouco tempo, mas eu sei que vocês também devem estar bastante ocupados. Temos as referências aqui no final dos slides. E vocês também têm esse e-mail e o contato do Telesaúde que vocês podem enviar as perguntas e eles vão tentar responder. E se tiver alguma coisa que eu possa responder também no passar do tempo, posso passar por e-mail para eles e eles repassam para vocês. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Daniel mais uma vez. Estamos de volta para ler as perguntas que foram enviadas pelo chat. Lembrando que enquanto eu converso aqui com a Ida para que ela responda as dúvidas de vocês podem enviar também, continuar enviando dúvidas que apareçam, porventura, nesse momento. Então vamos por ordem em que as perguntas foram enviadas. São Miguel da Boa Vista pergunta: qual o nome do produto ou desinfetante que devemos utilizar para a limpeza de superfícies de balcão, mesas, macas, etc. Nós costumamos não indicar o nome de produtos, né? Porque existem vários produtos no mercado, alguns mais, outros menos onerosos, né? Mas a importância de limpar bem com alguma água e sabão que é próprio para uso hospitalar. Não usar um detergente caseiro, né? Porque eles às vezes são muito abrasivos, são muito alcalinos. Então, ele tem que ter registro na Anvisa para ser usado em área hospitalar e depois aí remover a água e sabão, limpar, secar e depois friccionar com álcool, que é o que pode ser usado em maioria das superfícies, e ele é o menos abrasivo e o custo não é tão elevado. Existem hoje já até alguns produtos em spray que se borrifa e limpa, que tem um lobby muito grande de fabricantes também, mas se o álcool for friccionado 3 vezes, como recomenda, que é colocado, a superfície fica úmida de álcool durante uns 10 minutos, ele é eficaz.
Seguindo com a pergunta de Itaiópolis, é apropriado o uso de querosene na limpeza de superfícies? Não é apropriado porque o querosene é altamente tóxico, ele não tem registro para ser usado em ambientes hospitalares e não se recomenda. Certo. Santa Rosa de Lima pergunta: detergente enzimático é ideal para desinfecção de material cirúrgico? O detergente enzimático ele foi desenvolvido para remover matéria orgânica de material cirúrgico. Ele tem enzimas, por isso que fala enzimático. Ele tem que ter, no mínimo, para ser usado na área hospitalar, no mínimo 3 enzimas. Amilase, que é para degradar amidos. Lipase, que é para degradar as gorduras, que a gente sabe que material cirúrgico tem muita gordura humana, né? E protease, que é para degradar as proteínas. O que o detergente enzimático faz? Se ele é usado na temperatura certa, na concentração certa, é mergulhar esse instrumental para ele ajudar a desprender essa matéria orgânica, mas ela precisa de uma leve fricção para ser removida. E lembrar sempre que a fricção não pode ser com nada abrasivo, não se pode usar bombril ou outra esponja áspera, ou esponjinha, essas esponjinhas domésticas que tem um lado abrasivo. Isso não pode ser usado no material porque ele faz pequenas ranhuras e acaba oferecendo um lugar para ter esconderijo de micro-organismos no futuro. Então, se remove, é o mais indicado para lavar material cirúrgico, mas ele tem que passar por todo o processo de esterilização depois. Certo. O pessoal de Blumenau está perguntando sobre o material dessa palestra, se pode ser consultado depois. Claro que sim, ele vai ficar disponível com a equipe da Telesaúde, né? Esse material vai ficar para vocês usarem e ficar bem à vontade. Vocês podem consultar as referências bibliográficas no rodapé dos slides ou no final da apresentação. Tá? Só lembrando a todos que esse vídeo ele fica disponível mais ou menos entre 48 e 72 horas depois da transmissão ao vivo. A gente coloca ao vivo, coloca no acervo no portal do Telesaúde e também no YouTube. Mas a gente solicita que vocês assistam preferencialmente no portal, que aí registra que vocês assistiram aquele vídeo. Vocês vão todos poder me ver e eu não vou poder ver vocês. É uma pena. Eu gostaria de interagir mais com todos vocês. Certo. Santa Rosa de Lima, mais uma vez, pergunta se para a limpeza do chão, água e detergente são suficientes. Sim, se for lavado adequadamente, a não ser que tenha muita matéria orgânica, aí tem que passar um desinfetante depois, mas no dia a dia, água e detergente são suficientes. Se houve uma exposição de matéria orgânica maior, o paciente vomitou, o paciente teve sangramento e tal, aí se deve limpar com água e sabão e depois passar de preferência, um hipoclorito ou alguma coisa assim, hipoclorito a 1% para desinfetar. Certo, muito obrigado, Ida. Obrigado a todos vocês pelo interesse e também pela paciência, que hoje tivemos uns probleminhas técnicos no começo. Tivemos quase 90 pontos conectados, é sinal de que vocês estão realmente interessados nesse tema. E reforçando que se aparecerem outras dúvidas durante a semana, podem enviar teleconsultorias através do Telesaúde. Muito obrigado a todos e até a próxima webconferência. Obrigada também a todos.